Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Estamos aqui já no fim de noite, né? Com algumas correrias durante o dia, para mais uma live no canal Venho Sem Demora, continuação do estudo, a qual nós tínhamos anunciado à tarde sobre o nome do filho, a qual o pai a gente já aprendeu o básico, né? Porque em outra live a gente pode até mostrar mais um pouco sobre o tetragrama e algumas interpretações que nós poderíamos identificar, né? O Y, o H, o W e o H, como nós sabemos, né? Que é da direita para a esquerda, que os hebreus usam, e normalmente usam Y, né? Mas tem outras traduções, ou diríamos alguma transliteração, que nós vamos explicar detalhadamente, letra por letra, muito em breve, né? Pode ter ficado alguma dúvida e nós vamos explicar, né? Porque às vezes muitos falam Yausha, outros falam Yahweh, outros falam Yahweh, outros falam Yahweh, e a gente vai procurar. Não que a gente seja um grande especialista, um grande conhecedor do hebraico, do aramaico agora, como estão usando, mas alguns estudos a gente tem procurado e tem achado, né, para poder traduzir melhor para aqueles que estão no canal Venho Sem Demora. Então, nós vamos dar continuação ao estudo sobre o nome do filho, Yausha, e os minutos que nós estivermos aqui, você que está do outro lado da live, que você preste bem atenção numa pequena história que nós vamos passar aqui do estudo, né, os historiadores. E também depois vamos te mostrar algum capítulo, algum versículo em cima das escrituras, para nós termos um entendimento melhor. Não que você já não saiba muitas coisas sobre o nome do Pai e o nome do Filho, mas sempre tem alguma novidade, algo que, assim como eu aprendi, vocês do outro lado da live também irão aprender. Amém, gente? Sem perca de tempo. Né? Nós tinha passado na primeira live alguma coisa já, então nós vamos repetir aqui o início, né? Que nós tínhamos parado na primeira live que nós estávamos falando sobre Yausha, ok, gente? Um forte abraço para nossas irmãs e nossos irmãos que têm nos acompanhado no canal Vem Sem Demora, e aqueles que são simpatizantes, amigos nossos também, nosso respeito, nosso carinho, independente da sua crença ou da sua religião. Nós estamos aqui para tentar, né, e temos fazendo o possível para esclarecer algumas dúvidas e também para te auxiliar naquilo que for possível. Nós, como a Ana Teixeira, que está no país, não vou dizer cidade, que eu não conheço a cidade que ela mora, muito menos Portugal, mas no país que ela mora, nós gostaríamos de mandar um forte abraço para ela, ela que está sempre presenciando algumas lives nossas, até aqui nós fizemos de tarde, né? Foi rápida, mas eu creio que foi o objetivo, vai te auxiliar muito, que nós mencionamos ali sobre 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 24, que falava não, está escrito, cada um permanece naquilo que foi chamado. E é verdade, né, irmãos? Eu até vou ver aqui na Bíblia, né, que só esse estudo aí, que eu passei rapidinho uma live ali na parte da tarde, né, eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. 1 Coríntios, vamos ver aqui, capítulo 7. Vamos ver, versículo 24. Vamos ver aqui o que Paulo estava falando para aqueles irmãos, aquelas pessoas que precisavam, né, ouvir a verdade. Assim como nós também precisamos nos dias de hoje, que está muito distorcido. Aqui diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui na nossa Bíblia online. Já estamos chegando lá, né? Aqui, ó. Só para um complemento do nosso estudo sobre Yausha. Aqui está assim, ó.
1 Coríntios capítulo 7, versículo 24, está escrito: portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Yah na condição em que foi chamado, ou cada um permaneça naquilo que foi chamado. Interessante, né? Aqui quando Paulo fez essa carta, esse estudo, né, direcionado a esse pessoal de Coríntios, nós entendemos também que assim como foi para eles, é para nós nos dias de hoje. Um complemento já para nós entrar no estudo sobre Yahusha. Mas aqui nós comentamos detalhes, né, que cada um permaneça naquilo que foi chamado. Muitos foram chamados dentro desses tempos de hoje, não foi pelo Eterno, né, não foi pelo Eterno. Uns foram por imposições de mãos, de um bispo, de um pastor, que se diz profeta desse século, de Deus desse século, príncipe desse mundo. E ali ele expandiu o conhecimento, começou a estudar teologia. E a minha Bíblia diz, e a tua também está escrito nas Sagradas Escrituras, que a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito quem é? É o Espírito Santo que está na palavra, condicionada com aquilo que o Criador estiver mencionando através dos seus servos, dos profetas, desde a antiga aliança, né? Ele mencionava através da sua palavra. Então nós sabemos que a palavra é dirigida pelo Espírito Santo. Ele sim que pode dizer para mim e para você, cada um permaneça naquilo que foi chamado. Entendeu, amados? Mas muitos hoje permanecem naquilo que foi chamado dentro desses templos, seguindo a homens, seguindo a dogmas, doutrinas, costumes, e estão puxando um abismo para eles próprios e para outras pessoas que estão ali dentro desse templo, achando que estão salvos, achando que estão ganhando muito dinheiro, vamos falar uma linguagem bem simples, né? Achando que estão totalmente curados no seu corpo, né? Mas não, nós sabemos que, como eu falei para vocês, detalhes, nós, primeiro passo, a gente entrou nesses templos, estudamos muito, e depois veio, sim, através de outros irmãos, colocando live como eu coloco, né, nos ensinando que esse não era o nome, ou seja, não eram esses nomes, não era esse local. Nós somos o templo e a igreja é uma só, né, não é várias igrejas, não é várias denominações, como vocês têm presenciado no Brasil e no mundo todo. Então, cada um permanece naquilo que foi chamado. Se alguém foi chamado para a obra, não nesse estilo, esse formato de Roma, mas sim como ele nos ensinou, seja de casa em casa, ou na rua, né, ou num local que não tenha placa, que não tem esses nomes que estão sendo dados por Deus esse século, aí sim, cada um permanece naquilo que foi chamado. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje é muitos pastores ungindo irmãos e profetizando: você foi chamado, foi escolhido por Deus, que eles usam esse nome, né, que você sabe, e para anunciar a palavra. Eu recebi várias profecias assim e, infelizmente, eu acreditei e fiquei praticamente mais de 13 anos, né, dentro de uma denominação a qual você já sabe, a qual eu estou falando, que eu já falei em outras lives. Então, no momento certo, o Eterno cumpre o que está escrito em Isaías 52, 6, né? O meu povo saberá o meu nome, né, naquele dia. Então nós já estamos sabendo. E no momento que a gente sabe, nós precisamos se questionar, avaliar, estudar e realmente permanecer agora sim naquilo que foi chamado pelo Eterno, pelo Yah Justiça Nossa, pelo nosso grande eu sou. Aí sim nós temos que permanecer nele, na palavra como ela deve ser traduzida, explicada. Amém, gente? A perseguição naquela época também, eu gostaria de dizer também, né, através de estudos que nós vimos e outros irmãos, eu creio que já devem ter falado também, a perseguição na época de Roma não foi a Jesus, não foi a Jesus, não foi a Yahushua, mas sim ao nome verdadeiro. Nós queremos nisso, que foi ao nome verdadeiro que seria a perseguição a Yahusha, ou Yahushua, como você gostaria de falar. Essa que foi a perseguição naquele século. Não como dizem que foi a Jesus, não. Foi, eu creio, a Yahusha, a Yahusha. Estes nomes sim, este sim, que foi a pessoa que foi perseguida. Amém, amados?
Então, isso é só um complemento em cima do que nós passamos de tarde, uma live de 13 minutos aproximadamente, sobre cada um permaneça naquilo que foi chamado. Mas não chamado por homens, não essa aberração que nós temos visto. É uma aberração, amados. O homem estuda teologia, já se diz que é pastor, o outro compra uma carteira, já diz que é bispo. Isso é chamado pelo homem. Aí vem os sinais desse século, de Deus desse século, o príncipe desse mundo, e as pessoas ficam totalmente com a mente cauterizada, ou seja, se torna-se uma lavagem cerebral, e elas até acreditam que é o pai dos hebreus, que é o criador de todas as coisas certas, que está nesse negócio. Ele não está nesse negócio. Então, foi só um complemento, já vamos entrar no nosso estudo. Cada um permaneça naquilo que foi chamado, não para enganar os outros, não para distorcer as escrituras, mas sim para esclarecer agora. Aí sim, você foi chamado. Antes eu tinha sido chamado por homens, por profecias humanas, e a letra mata e o espírito vivifica. Tive muitos meses desviado, né? Não bebendo, não fumando, não adulterando na rua, não é isso. Não que eu tivesse totalmente santificado pela palavra, como até hoje eu preciso buscar mais, que o Pai Eterno cada dia nos perdoe, né, amados? Alguma falha nossa, que nós somos um ser em obras. Mas hoje sim, se alguém disser, você está desviado, que não frequenta mais esses templos, sim. Hoje nós estamos desviados desse sistema religioso, dessa heresia que está sendo pregada no meio evangélico nas igrejas protestantes. Por quê? Porque conhecereis a verdade vos libertará. E no momento que nós somos libertos, nós precisamos auxiliar aqueles que ainda estão nessa matrix, mas eles precisam também pesquisar e precisam também abrir o coração para que a palavra entre e faça morada, ou seja, um entendimento, né? A percepção começa pela mente, nós sabemos que aí sim será guardada em nosso coração. Então, cada um permaneça naquilo que foi chamado, mas não nesse sistema distorcido que você está vendo dentro desses locais, aos quais as pessoas acham que tem que permanecer naquela igreja, naquela placa tal, porque ali tem avivamento, porque ali tem cura, porque ali tem batismo no Espírito Santo, porque ali tem etc, etc, etc. Não. No momento que você começar a questionar algumas coisas que está sendo levado no altar, alguns, digamos assim, costumes, também poderíamos falar sobre muitos usam roupas, usam um copo com água, usam uma série de coisas para atrair a fé das pessoas, e o Criador não está nesse negócio, ele não está nesse negócio. Então, por favor, cada um permaneça naquilo que foi chamado, não usando a palavra como está sendo dita dentro desses templos, mas sim como ela pedindo a direção do Espírito do Todo-Poderoso para esclarecer alguns capítulos, alguns versículos que muitas coisas, muitas pessoas acham que está certo e não está. Teve algumas mudanças, infelizmente o homem mexeu, então nós poderíamos dizer que nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo para que ele venha revelar o capítulo e o versículo certo, tanto na antiga aliança como principalmente na nova. Amém, amados? Então, cada um permaneça naquilo que foi chamado. E quando a gente começa a entender essa colocação que eu fiz, o que acontece? O irmão aprende com o bispo, aprende com o evangelista, sei lá, o líder da sua denominação, e dali daqui a pouco ele se desentende e ele já não permanece naquele local. Por quê? Porque ele não foi chamado pelo o autor da criação, pelo pai dos hebreus. Ele foi chamado pelo homem e pelo Deus desse século. Aí eles se dividem, abrem várias denominações e o Eterno não está nesse negócio. Então por isso que eu digo, vira divisão, vira facção, e isso o Eterno não está realmente dentro desses locais. Por quê? Porque nós deveremos reverenciar o único Criador, Ele que é o Salvador. Cumpre-se o que está escrito em João 3,16, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas foi o Criador de todas as coisas, o nosso Pai. Amém, amados? Então tá, dito isso, né, vamos aqui dar uma sequência, né, sobre esse estudo, sobre Yahusha, né, um pouquinho de conhecimento aqui de estudo. Nós tínhamos parado aqui, ó, aproximadamente no ano 390, tá?
no ano 390, o Papa São Damasco enviou o bispo Jerônimo até Jerusalém, ou Yalshalan, né, para, isso foi no ano 390, para fazer, nós temos voltado aqui, para fazer uma tradução, que nós tínhamos falado, só para complementar, para fazer uma tradução do grego para o latim, né? Que interessante, né? Para fazer uma tradução do grego para o latim. Então você já começa a entender. O Papa São Damasco, né, disse para ele que ele deveria fazer aquela tradução, né? E seria a tradução que, no caso, né, ia ser usada pela igreja. Ou seja, aqui nós poderíamos dizer assim, ó, a tradução que seria usada pela igreja e as outras bíblias, né, que eles estavam traduzindo, ele falou assim, ó, nós vamos queimar, né? Ou seja, as que estavam escritas no original, que estava praticamente tudo certinho, nós vamos queimar. E a nossa, nós vamos traduzir, nós vamos acrescentar, nós vamos tirar algumas coisas, né? E é o que nós vamos usar. E aí aqui nós anotamos, nós vamos queimar, né? Nós vamos querer somente a tradução que você vai fazer. Aí o Papa Damasco disse assim para o bispo Jerônimo, ó, a tradução que tu vai fazer é o que nós vamos usar na igreja católica. Né? Que mais nós poderíamos falar, perdão. Nós vamos querer somente a tradução que você vai fazer, né? Tornando a repetir. Então Jerônimo foi enviado a Jerusalém, né, e ao Shalom, para fazer a tradução do grego para o latim. Aí o São Jerônimo, né, enviou uma carta para o Papa São Damasco, né, e nessa carta, né, estava escrito que ele iria corromper as escrituras, ele iria acrescentar e tirar coisas, né, ou seja, que estava escrito nela, né? Em sua carta ele botou isso aí, no caso, na enciclopédia de Barça, tem coisas assim tremendas sobre esse assunto aqui, você deveria pesquisar, tá? Que mais nós poderíamos falar? Esta carta, olha só, esta carta está nos livros de história, né? No ano 407 ele terminou. Ali ele estava traduzindo, já estava traduzida a Bíblia do grego para o latim, né? Nós te lembra da Vulgata que nós falamos? Pois é, a Vulgata também faz parte dessa tradução, né, no latim do eu poderia dizer o padre, né, Jerônimo, né? Que mais eu poderia acrescentar aqui? Está escrito, foi nos estudos. E aí o que aconteceu, amados? Após a tradução da Bíblia, né, no grego para o latim, então o padre Jerônimo, né, colocou o nome do Messias, Iesu, para de Jesus, né, do grego, né, Iesus, para Iesu, né? Aí daqui a pouco o João Ferreira de Almeida, traduzindo para o português, né, no caso tirou do latim, né? O que aconteceu? Né? O nome de Iesu, depois da morte de João Ferreira de Almeida, surgiu um pastor chamado Jacob, ou Jacob. Ele tirou a letra I e colocou a letra J, então ficou Jesus. Jesus já estava perto. E aí Jesus, ou seja, a letra S, né, foi colocada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Resumo aqui que nós vemos em cima, né? Iesu para Iesu, né? Iesu para Iesu. Iesu para Iesu. Foi João Ferreira de Almeida. Então, né, corromperam tudo, né? Não adiantou tentar consertar porque piorou mais aqui. João Ferreira de Almeida tentou botar aproximadamente o nome, que não é um nome, mas tentou, né? Aqui no caso aqui a gente está vendo aqui, Iesu para Iesu, né? Era Iesu para Iesu, perdão, né? E depois disso, né, quando o português, né,
estava em latim e veio para o português, perdão. Aí o que aconteceu? O nome ficou Iesu. Depois da morte de João Ferreira, aí já colocaram J. Aí já foi colocado J pelo Jacob. Aí Jacob colocou a letra J, né? Então, gente, dando sequência aqui nesse estudo, né? Aí o S veio pela Sociedade Bíblica do Brasil. Misericórdia, né? Só que esse nome Jesus não pode ser traduzido, né? Eles transliteraram o nome do Messias. Lá na África ele é conhecido como Elohim, nos árabes como Isa, no meio dos indígenas como Tupã, né? Mais ou menos isso. E no Brasil, né? Chegou como Jesus. E a gente sabe que não é permitido mudar nomes, né, amados? A não ser que você vai no cartório hoje, tem a permissão de mudar o nome do teu filho, da tua filha, ou até mesmo o teu, você vai lá, paga alguma taxa lá e troca. Mas nesse caso aqui, está totalmente errado, totalmente distorcido. Então, para você ver como é que começou, né? Então já no ano de 407 começou toda essa parafernália, misericórdia, né? Misericórdia, né, irmãos? Né? Nós sabemos que Jesus começou do grego, aí depois veio, né, para João Ferreira tentando passar mais ou menos isso, já ficou mais ou menos, mas assim mesmo, né? Aí depois veio Jacob e acrescentou o J, né? Aí ficou Jesus. Aí depois veio a Sociedade Bíblica, quando chegou no Brasil em português, né? Depois Jacob. Aí colocaram a letra S, aí ficou Jesus. Misericórdia. O que mais nós poderíamos aqui falar? Né? Então nós sabemos que é pecado, né, irmão, mudar o nome, né? No livro de Atos 4:12 ele fala, né? Você já conhece a passagem aí, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, né? Que não existe nenhum nome dado abaixo dos céus, né? Que é onde nós estamos na terra, entre os homens ou dentre os homens, que venha a trazer a salvação. Por quê? Porque esse nome foi confeccionado, ele foi criado aqui para nós, pelo Deus desse século, o príncipe desse mundo. Então, agora aqui nós temos em 1 Coríntios, é carta, né? É primeira, não é primeiro, não é livro. Está escrito no capítulo 3, versículo 10, 11, o nome de Jesus em nenhuma língua significa salvação. Interessante, né? O nome de Jesus, nenhuma língua significa salvação. Né? O anjo não viria do céu para dar o nome a Maria, né? Maria, para seu filho em português. É verdade, né, irmão? E sim em hebraico. O Messias nasceu em Israel, né? Significa Yalsharum, né? Yalsharum. Por aí, né, gente? Yalsharum, né? Vamos ler então antes de nós chegar em Filipenses 2:9, vamos ler então 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos lá. 1 Coríntios, nós já temos aqui em 1 Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 10, 11. Vamos ver o que tem aqui para nós. Versículo 10. Vamos ver aqui. É até rápido demais. 10, 11. Vamos ver. 1 Coríntios 10. Olha, segundo a graça de Iau, que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Que eu tinha falado naquele dia, né, amados? Uma live anterior. Eu vim aqui, coloquei um tijolinho, tá? E o outro vem e vai colocar no mesmo sentido que eu coloquei o tijolo, seja na vertical ou na horizontal, mas ele tem que dar seguimento para cima. Amém, amado? Não tem que haver mudanças. Assim é a obra do Eterno, não é esse sistema que vocês estão vendo aí dentro desses templos religiosos lá dos protestantes. Aí no versículo 11, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Yahshua. Tá bem, amados? Aqui está Jesus Cristo, que não tem nada a ver. Esse cristianismo veio de Roma. Isso não nos representa mais. Então aqui no 11 te dá a resposta do versículo 10. Né? Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Yahshua. Né? Na Bíblia da Almeida está Jesus. Por quê? Porque o fundamento é esse, né, irmãos? O fundamento é esse, não pode mudar. E aí, o que você tem visto nas Escrituras? Eles colocaram o Senhor, que é Baal, e Baal é Senhor, Deus da antiga aliança, né? Oséias 2:6 ali,
2,16, perdão, ali já te dá uma referência fortíssima, né? Eles trocaram o nome, né? Eles trocaram o nome do Eterno, né? Você sabe disso, né? Então foi uma série de erros em cima de erros. E os instrutores nos últimos dias e nesses dias de hoje, eles continuam permanecendo nesse erro. Então eu te diria que cada um permaneça naquilo que foi chamado, não para enganar os outros, mas sim para falar a verdade sobre o Pai dos Hebreus. Amém, queridos? Até então nós sabemos que essa letra J não tinha nem no hebraico, né? Muito menos no grego, né, amados? Muito menos no meio dos árabes. Tem. Então nós precisamos entender e estudar muito da onde partiu essa letra J. Amém? Então, vamos ver também agora Filipenses, né? Nós estamos estudando sobre Yahshua, o Filho do Altíssimo. Vamos lá em Filipenses agora. Essa carta que Paulo escreveu, né? Vamos ver aqui, Filipenses, capítulo... Filipenses capítulo 2,9. Filipenses capítulo 2,9. Vamos ver aqui 2,9. Né? Por isso, Yahshua, eu vou dizer assim, para você já entendendo, aqui está escrito Deus, né? Vamos ver, Yahshua, já estou falando o nome do Pai e do Filho junto, é o Yahshua Samas. Por isso, Yahshua também o exaltou sobre maneira a mais elevada posição, né? Vamos ver aqui, que eu tirei aqui do ar, aí, 2,9, né, amados? 2,9, vamos continuar aqui, né? Por isso, Yahshua, né? Que é o nome do Pai e do Filho aqui contido nessa palavra que eu acabei de falar aqui, nesse nome. Também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. E que nome é esse? Que nome é esse, amados? Não é Jesus. Não é Yeshua. Não é Yehoshua. Não é esses nomes. Amém, queridos? Não é esses nomes. Se o Pai, ele deu um nome que está acima de todo nome, né? Daqui dos deuses desse século, então não é esse nome. Esse nome não tem representatividade nenhuma para mim. E eu creio que para você também não vai ter, ou já não tem mais. Se o Pai o exaltou, se o Pai colocou o nome, está aqui bem claro, aqui, ó, né? Para você entender melhor, no versículo 9, Filipenses 2,9. Por isso, Yah, né? Eu falei Yahshua, porque está o nome Yahshua, está o nome do Pai e do Filho. Tá? O exaltou sobremaneira, mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Então, é Yahshua, tá bem, amados? Por isso que o nome do Filho está contido, está junto com o nome do Pai. E Yahshua, tá bom, amados? Yahshua, Yahushua. Aí está o nome do Pai e o nome do Filho. Então, o nome do Filho está aqui, foi que o Pai deu e o exaltou, e o nome está acima de todo nome. Não acima do nome do Criador, mas acima de qualquer outros deuses aqui da terra, das criaturas que aqui estão na face da terra, que desfilam sobre a terra, que fazem coisas erradas sobre a terra. É bem assim, né, amado? Nós precisamos estudar mais. Aí, o nome do Eterno está acima do Filho. O Filho, olha só, o Filho herdou o nome que está acima de todo o nome. Eu acabei de falar aqui. Eu fiz essa anotação aqui. Vamos a Hebreus, carta aos Hebreus, né? Autor indefinido, uns acham que é Saulo, ou Shaul, que é Paulo, né? Eu não posso chegar e afirmar para vocês, se os teólogos dizem que não sabem, né? Não foi ainda mencionado, eu também não vou me atrever a dizer para você que foi Paulo. As características da carta aos Hebreus é como se identificasse a uma concordância, né, daquilo que Paulo falava em outras cartas, e aí eles acham que se identifica o autor como o Paulo, o Saulo. Amém, amados? Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. Carta aos Hebreus, vamos para a Bíblia novamente. Carta aos Hebreus, vamos lá em Hebreus, né? Hebreus, capítulo, vamos ver aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 4. 1,4. Vamos ver o que está escrito aqui para nós.
Hebreus capítulo 1, versículo 4. Olha só. Tornando-se tão superior, olha só, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Yaush. Yaush. Aqui já deixa bem claro, ó. Olha só no versículo 4 dos Hebreus, que foi escrito aqui, ó. Hebreus capítulo 1, e o versículo 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Olha só. Então, olha a autoridade que foi outorgada, que foi colocada, que foi dada para Yahusha, para o Filho do Altíssimo. Nós cremos nisso. Amém, amados? Vai anotando aí, vai pesquisando aí, que é bem legal a gente anotar, guardar na tábua do nosso coração. Eu não estou dizendo que você vai ser uma Bíblia falante, não é isso? Mas que você saiba interpretar aquilo que você estuda. Elias ou, né, Elial, né, Elial, você já sabe que é Elias. Bem, amados? Olha só. O que nós anotamos aqui? Há de voltar na tribulação para confrontar os profetas de Baal. O que eu botei aqui no Velho... contra os profetas de Baal, vírgula. No Velho Testamento, Elias se levantou contra digamos assim, a apostasia, né, em Israel. Elias também mostrou que o nome do Eterno não era Senhor. Ali, no Monte Carmelo, eles invocaram seu ídolo, né, Baal. Eles convocaram ali, convocaram todos a invocar esse nome ali, né, e não houve resposta. Todo mundo sabe disso, né? Não houve resposta, né? E quando Elias voltou para eles, né, e foi confrontar eles, o que aconteceu? A respeito ao nome, né, desses, diante desses pastores de hoje, né, a respeito ao nome desses que os pastores estão colocando hoje, né, o que nós poderíamos dizer? Elias, na antiga aliança, disse: Yah, manda fogo do céu e mostra que tu és o Criador de todas as coisas. E os profetas de Baal, que hoje está cheio de profetas de Baal dentro dessas denominações desse sistema religioso, tá? Então, o que aconteceu? Os profetas de Baal, né, continuavam invocando o Senhor, Senhor, e não houve resposta. Os pastores estão invocando também Senhor, e estão levando todos os cristãos a invocar a Baal. Misericórdia, irmãos. É por isso que eu falo, um abismo puxa outro abismo. O que mais nós colocamos aqui? No livro de Apocalipse, né? No capítulo 14, versículo, vamos ver aqui, ó, versículo 3. Livro de Apocalipse 14, 5. Vamos ver o 5 aqui. Vamos ver aqui. Apocalipse, vamos ver aqui. 14. Vamos ver aqui. Nossa Bíblia aqui. Foi rápido até demais. Vamos ver se vai aqui para nós ter um entendimento melhor. Apocalipse está escrito assim. Vamos ver. Aqui. O versículo 13 mesmo. Está assim no versículo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 3. Entoavam um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Apocalipse, capítulo 14, versículo 3. Amém, amados? Então, você já entendeu aqui nesse versículo 3, né?
que eles entoavam um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil, né, amados? Ou seja, né, aqueles que foram escolhidos. Então, que eu e você venham fazer parte desses escolhidos. Amém, querido? Nós precisamos fazer parte. Vamos lá, então. Né? Dando sequência aqui. Olha só. 144 mil são os vencedores, porque na sua testa estava escrito o nome do Pai e o nome do Filho. Ou seja, eu já falei isso. Testa, o entendimento, na mente. Amém, amado? Fala sobre o entendimento. Olha aqui, ó. Está escrito o nome do Pai, né, e o nome do Filho. Como se faz para receber o nome na testa, né? Batizando em nome do Yahshua, né? Em nome do Yahshua. Mas aí o que acontece, amado? Seu entendimento. É o entendimento que nós precisamos ter, amém? É o entendimento. Porque nós sabemos que quando a pessoa ela tem esse entendimento, muitas vezes ela desce as águas, ou de repente ela nem vai descer, mas ela precisa ter um entendimento. Tantas pessoas que vão se batizam nas águas daqui a 2, 3 meses se desviaram do sistema e não querem saber mais de nada. Por quê? Porque não tiveram entendimento. O batismo se chama um entendimento que tem que vir na mente sua e ser confirmado em seu coração. Olha só. Quando você se batiza no nome do Filho, você recebe o nome do Pai, né? No entendimento, amado. O nome do Pai está contido no nome do Filho. Nós já sabíamos disso. Esses 144 mil são vencedores, porque são, olha só, são aqueles, né, que se prostraram para adorar, que não se prostraram para adorar a Baal. Olha só. Então, os que receberam esse entendimento, 144 mil, são vencedores porque são pessoas, né? Eu poderia usar o termo assim, ó, porque são pessoas que não adoraram, não se prostraram para adorar a Baal. Romanos capítulo 11, versículo 3 e 4. Romanos 11, 3 e 4. Vamos lá. Romanos 11, 3 e 4. Vamos ver aqui. Livro de Romanos. Vamos lá. Romanos 3 e 4. Capítulo 3, né? Romanos capítulo 11, versículo 3 e 4. Romanos capítulo 11, versículo 3 e 4. Então, vamos lá. 11, 3, versículo 3. Está escrito assim. Vamos botar assim. Eles colocaram o Senhor, nós vamos usar o nome do Pai. Yahweh. Assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares, e somente eu permaneci, e agora procuro matar-me também. Referência a quem? A Elial, a Elias. Ele estava falando aqui. Aí, aqui é o Romanos capítulo 11, versículo 13 e 4. No versículo 4 está escrito assim: entretanto que lhe declarou a resposta divina, né? Olha só, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, amado, que nesse século, dentro desses templos religiosos, quando eles estão mencionando Senhor, é Baal. Então os pastores estão ensinando a você a adorar Baal, adorar Deus desse século, príncipe desse mundo. Cuidado, tá? Você precisa ter muito cuidado. Aqui já está uma referência, Romanos capítulo 11, versículo 13 e 4. Por favor, cada vez que você, dentro desse sistema, na sua casa, você invoca, chamando e clamando por Senhor, você está chamando e adorando Baal, o mesmo que no Monte Carmelo, aqueles 450 profetas, né? O total era de 850, tinha os postes ídolos que comiam a mesa de Jezabel. Então, esses 850 profetas de Baal, ali eles invocavam o Deus deles, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, e tem perna, também não anda. Aquele Deus de pedra, aquela estatueta.
né? Então, nos dias de hoje, dentro desses templos também não é diferente. Os bispos, os líderes religiosos, os pastores, estão levando as pessoas a adorar a Baal. Tem sinais? Tem, porque foi-lhe dado algum poder aqui na terra para o príncipe desse mundo, Deus desse século, que é o próprio Satanás, fazer curas e milagres. Então não menospreze o adversário, se você ainda não tem um entendimento de quem realmente é o Deus desse século, o príncipe desse mundo e o pai dos hebreus. Até aí, espero que você esteja entendendo, né? Nós estamos aqui, não estamos com dificuldade nenhuma de explicar para vocês, com muita calma, com muito entendimento, que o Espírito do Altíssimo venha fazer a obra na sua mente e no seu coração. Né? Quantas pessoas estão se dobrando, né, para Baal? Misericórdia, né, irmão? Então, se a igreja ela é a noiva, né, ela é a noiva que quer subir sem rugas e sem manchas, ela não pode estar adorando a Baal. Ela tem que adorar ao único verdadeiro. Ela não tem que adorar o Filho, ela tem que adorar o Pai. E não nesse sistema que está aí. Igrejas, uma igreja. Nós somos a casa móvel do Altíssimo. E haja-se a nossa, um ser exaltado, um ser imarcessível, um ser de luz, de muita glória, de muito poder, se chama Yahweh. Vamos ver mais aqui. O que mais nós poderíamos mostrar aqui mais um pouco, né? Aqui, quando eu mencionei Romanos 11:3, nós fizemos aqui uma anotação, né? Os remanescentes fiéis nos dias de hoje, né? Se você é um desses, né, que não se venha se prostrar, né, diante desses nomes pagãos, né? E nós sabemos que temos que adorar o único nome, né? O único nome, né? Que tem autoridade no céu e na terra. E a justiça nossa. E depois, com certeza, você não vai adorar, mas vai respeitar e vai exaltar, né, o nome do Filho. Mas primeiro você tem que adorar ao Pai. Adoração, primeiramente, somente ao Pai, não a Yahshua, não a esse Jesus. Que mais? Apocalipse 3:12, né? Aqui está falando sobre a cidade, né? Yahushalã, Yahushalém, né? Yahushalã, Yahushalaim, né? Vamos ver aqui então. Este é o nome da cidade santa, né, amados? O nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade santa na testa dos vencedores, ou seja, é o nome e o entendimento que está na testa desses vencedores, ou seja, os 144 mil. Né? Então, Apocalipse 3:12, talvez você já tenha visto em outras lives, mas vamos reforçar, né? Apocalipse 3:12, já estamos chegando no final da nossa live, né? Vai ter continuação da terceira, né? Provavelmente amanhã, se tudo ocorrer como o Pai das luzes assim nos permitir, nós vamos estar trazendo, né, uma segunda live sobre o nome do Filho, ou seja, a primeira, a segunda, uma terceira, né, diríamos assim, tá bom? Apocalipse 3:12, vamos lá? Apocalipse ou Revelação 3:12. Talvez muitos já viram essa passagem, nesse parágrafo aqui, 3:12. Vamos ver aqui. 3:12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Pai, do meu Yah, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Yah e o nome da cidade do meu Yah, o Yahusha, né? Que aí está o nome do Pai e do Filho, aí eu vou continuar falando de Yah, né? A nova Yahushalã, que desce do céu, né? Que desce do céu da parte do meu Yahweh. E igualmente escreverei nela, né, o meu novo nome. Que maravilha, né? Então, aqui Apocalipse 3:12, né? Está mencionando a cidade, né, amados? A cidade que leva o nome, né? Os vencedores, né? Vão estar lá, Temos que suar, temos que correr, né? Porque desde os dias, dos tempos de João Batista até os dias de hoje, né? O reino dos céus ele é tomado por esforço. Os que se esforçarem se apoderarão dele. Está nas escrituras, né, amados? Então, precisamos nos esforçar muito, né? Inclusive, essa passagem que eu acabei de falar aqui, vamos ver se nós achamos aqui para vocês.
Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Esse versículo eu vou passar para vocês, né? Para nós ter um entendimento melhor. Vamos ver. Tem que se esforçar, amado, para entrar e permanecer. Ó, Matitial ou Mateus 11:12. Mateus 11:12 está escrito assim, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, por esforço. E os que usam de violência, de esforço, se apoderarão dele. Tá? Tá essa referência aí, Mateus, capítulo 11, versículo 12. É isso aí, né, amado? Tem que se esforçar. Não que esse sistema religioso de hoje, tanta distorção. Bom, aqui nós temos também, né, livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9, né, a respeito ao nome do Messias. Aqui fala sobre o sacrifício do Messias, né? 8:9, Daniel 8:9. O chifre representa o Império Romano, no ano, né, 260 a.C., que foi crescendo até a terra de Israel. Quando o Messias veio, o Império, olha só, quando o Messias veio, o Império Romano já comandava, né, em Israel, né, já comandava. Misericórdia, a gente já comandava. O que mais nós poderíamos falar aqui? No ano aproximadamente, digamos assim, 63, né? O Império Romano começou a massacrar os cristãos. O Império Romano, né, colocou as estrelas